Desde que a humanidade aprendeu a registrar suas próprias inquietações, sempre existiu um silêncio profundo vindo do oceano que parecia esconder algo mais antigo do que o próprio planeta. Os mares, especialmente suas regiões abissais, permaneceram além do alcance da luz e da compreensão humana, como se ali houvesse uma barreira simbólica entre o mundo conhecido e o território do impossível. A teoria das bases extraterrestres, ou interdimensionais nas fossas oceânicas, surge exatamente dessa intuição ancestral, daquele pressentimento coletivo de que não estamos sozinhos, não porque algo venha do céu, mas porque algo já estava aqui antes mesmo de levantarmos os olhos para o firmamento. O oceano, em sua vastidão impenetrável, seria o berço e o esconderijo dessas inteligências silenciosas. A Fossa das Marianas, com sus 11,0 metros de profundidade, é apenas o exemplo mais famoso, mas não o único. Existem outras trincheiras submersas, cânions, abismos e estruturas geológicas que desafiam explicações convencionais. Algumas delas parecem ainda mais antigas que a própria crosta oceânica que as sustenta, como se fossem cicatrizes deixadas por algo que se deslocou no passado, abrindo caminhos impossíveis no fundo do mar. Ao longo das últimas décadas, relatos do AOS no EC, objetos submersos não identificados, menos cresceram tanto quanto relatos de OVNIs. E, ao contrário dos discos voadores que cruzam o céu, os objetos luminosos que emergem ou mergulham nas águas apresentam características ainda mais inexplicáveis. Movimentos a velocidades que destruiriam qualquer forma de matéria conhecida. Mudança brusca de direção, ausência de perturbação hidrodinâmica e até mesmo a capacidade de atravessar a superfície sem criar ondas ou respingos. Essas propriedades sugerem não apenas tecnologia avançada, mas um entendimento das leis físicas radicalmente diferente daquele que humanos possuem. É nesse ponto que emerge a hipótese mais ousada. Os extraterrestres desses veículos não vieram de outro planeta, mas transitam entre camadas da realidade. Eles não seriam seres espaciais, e sim interdimensionais, habitantes de uma zona fronteiriça entre mundos, usando o oceano como membrana de acesso. A água, por ser o elemento mais abundante e profundo do planeta, funcionaria como uma espécie de filtro natural entre planos existenciais. Se existirem portais nódulos energéticos ou rasgos dimensionais, é ali, onde a pressão é esmagadora e a luz desaparece completamente, que eles estariam localizados. Há teorias dentro da física especulativa e nas tradições esotéricas que convergem de forma surpreendente nessa direção. Em algumas escolas herméticas, a água representa o domínio emocional e invisível, o profundo inconsciente universal, onde todas as formas de vida se conectam. Em cosmologias antigas, o oceano sempre foi visto como a fronteira entre mundos, o berço da criação e o portal para o desconhecido. Na ciência moderna, a água é estudada por suas propriedades anômalas, como a capacidade de reter padrões vibracionais, formar estruturas quânticas transitórias e comportar-se como uma substância coesiva em ambientes extremos. Se existirem tecnologias capazes de manipular dimensões, a água, com sua maleabilidade energética e sua estabilidade em pressões impossíveis, seria o meio ideal para ocultar e sustentar estruturas interdimensionais. Arqueólogos alternativos e pesquisadores independentes afirmam que algumas civilizações antigas já conheciam a presença de seres vindos das profundezas. Mitos sumérios, babilônicos e até ameríndios falam sobre deuses que emergiam das águas trazendo conhecimento, tecnologia e advertências sobre ciclos cósmicos. O Anês, o ser anfíbio da mitologia suméria, descreve exatamente um padrão recorrente, uma entidade iluminada, vinda do mar, que ensina matemática, astronomia e agricultura para povos que ainda viviam em estado primitivo. Outras culturas, como a grega, a asteca e a polinésia, repetem o mesmo arquétipo: deuses das águas, seres luminosos submersos ou mestres que saíram do mar e voltaram para ele. Essas narrativas, espalhadas em regiões e épocas distantes demais para serem coincidência, sugerem um conhecimento comum, uma memória ancestral que se estende para além das fronteiras da geografia e da história. Ao longo do tempo, essa sabedoria teria sido soterrada por camadas de esquecimento, censura ou destruição cultural. Mas alguns fragmentos sobreviveram através de mitos, lendas e símbolos ritualísticos, que apontam sutilmente para sociedades que já experimentaram contato com inteligências subaquáticas. No entanto, o entendimento moderno só começou a se transformar quando surgiram registros militares, sonares, gravações de exploradores e relatos de pilotos e submarinistas que testemunharam fenômenos inexplicáveis. Nas últimas décadas, vários governos, principalmente dos Estados Unidos,
Rússia, China e algumas nações costeiras profundamente envolvidas em vigilância marítima registraram aparições de OVNIs, fazendo trajetórias impossíveis. Em muitos casos, esses objetos mergulhavam da atmosfera diretamente para o oceano, a velocidades supersônicas, sem que a água oferecesse qualquer resistência. Em outros, eram detectados movendo-se em profundidades impossíveis para qualquer veículo humano, tanto pela pressão quanto pela temperatura. Alguns sumiam repentinamente como se atravessassem uma barreira invisível. Esses dados, embora raramente divulgados, acabaram vazando, através de relatórios não oficiais, ex-militares aposentados e gravações que misteriosamente escaparam do controle das agências de inteligência. Uma das hipóteses mais intrigantes é que essas bases interdimensionais utilizam pontos específicos do planeta onde o tecido da realidade é naturalmente mais fino. Essas regiões, chamadas de nódulos dimensionais ou hotspots energéticos, seriam áreas de instabilidade gravitacional, eletromagnética ou quântica, que permitem a abertura de portais. A água do oceano não apenas camuflaria essas atividades, como serviria de catalisador para a estabilização dessas passagens. É como se a água fosse o ópio dimensional que reduz o atrito energético, permitindo que estruturas ou naves transitem entre dimensões, sem o risco de desintegração. A Fossa das Marianas seria um desses pontos privilegiados, talvez o mais importante do planeta. Sua profundidade extrema, sua forma geométrica singular e seu isolamento geológico fariam dela o local perfeito para abrigar uma base interdimensional. Os poucos veículos que desceram profundamente ali, como o Batikaf Trieste e a expedição de James Cameron, relataram anomalias, falhas inexplicáveis de instrumentos, luzes distantes na escuridão absoluta, sons metálicos, sem origem identificável, e vibrações que não se encaixam em nenhum padrão sísmico conhecido. Esses relatos nunca foram oficialmente atribuídos à tecnologia não humana, mas a insistência com que tais fenômenos surgem sugere que algo muito além da biologia marinha está em jogo. Além disso, algumas imagens captadas por sondas robóticas revelam estruturas que, embora oficialmente classificadas como formações rochosas naturais, apresentam ângulos retos, padrões geométricos e brilho interno, que não deveriam existir nas condições abissais. Especialistas independentes afirmam que esses padrões se assemelham a emissões bioluminescentes artificiais ou sistemas de orientação energética. A hipótese é que essas estruturas funcionariam como balizas ou antenas dimensionais, coordenando movimentos entre planos e mantendo a estabilidade entre mundos. A água, ao interagir com essas estruturas, criaria vórtices energéticos que serviriam como portais temporais ou permanentes. Essas bases, segundo essa linha de pensamento, não seriam instalações estáticas como as concebemos, mas entidades híbridas, parte matéria, parte energia, parte tecnologia, talvez até mesmo conscientes. Em teorias mais ousadas, sugere-se que essas bases possam ser organismos sintéticos construídos por civilizações altamente evoluídas, capazes de se adaptação constante, expandir-se, recolher-se e até desaparecer completamente quando necessário. Elas não seriam apenas lares ou locais de pesquisa, mas nodos de uma rede interdimensional que atravessa não apenas o planeta Terra, mas outros mundos paralelos. A Terra seria apenas um ponto nesse mapa maior, entre centenas de milhares de pontos de trânsito. Se isso for real, a pergunta inevitável é: por que estão aqui? E por que no fundo do oceano? Uma resposta possível é que esses seres ou inteligências estejam observando a humanidade há milênios. Talvez antes mesmo de existirmos como espécie, a profundidade oceânica seria o local ideal para uma espécie avançada que busca isolamento, camuflagem e segurança. No fundo do mar, nenhuma radiação solar interfere. Nenhuma civilização humana alcança. Nenhum ruído da superfície perturba. Além disso, a vida marinha profunda está acostumada à escuridão, à pressão e à bioluminescência, tornando-se um ambiente perfeito para esconder estruturas luminosas ou veículos que se misturam facilmente ao ambiente. Outra teoria mais desconcertante sugere que essas bases não são apenas refúgios, mas centros operacionais de manipulação. Assim como nós observamos, etiquetamos e estudamos espécies terrestres sem que elas compreendam totalmente nossas intenções. Talvez essas inteligências façam o mesmo com a humanidade. Elas poderiam monitorar nossa evolução biológica, cultural e tecnológica, intervindo discretamente quando necessário. Em várias culturas, existem relatos de grandes inundações, reinícios civilizatórios e cataclismos que parecem sincronizados com aparições de seres vindos das águas. Em alguns desses relatos, esses seres agem como salvadores. Em outros,
como juízes. Em outros ainda, como indiferentes observadores do ciclo natural de ascensão e queda das sociedades humanas. Um aspecto importante dessa teoria envolve os relatos de barcos desaparecidos, luzes submarinas seguidoras, de submarinos nucleares, e interferências diretas em sistemas de propulsão ou navegação. Há casos em que OSEs interceptaram torpedos ou mísseis subaquáticos durante testes militares neutralizando-os sem qualquer explosão. A mensagem implícita seria clara: eles possuem total controle daquele ambiente. Isso sugere não apenas presença, mas domínio tecnológico absoluto, domínio que ultrapassa a compreensão humana, e que talvez sirva como mecanismo de contenção, para evitar que humanos destruam não apenas o ecossistema marinho, mas a integridade dimensional associada às fossas oceânicas. Alguns pesquisadores especulam que essas bases são parte de uma estrutura de defesa que protege o planeta contra ameaças externas. Se existirem civilizações interdimensionais, hostis, inimigos ou predadores cósmicos, talvez esses seres aquáticos luminosos sejam uma espécie de escudo invisível, mantendo portais fechados e impedindo que entidades destrutivas cruzem a fronteira para o nosso mundo. Nesse cenário, a humanidade seria apenas um ator secundário em um drama cósmico muito maior, inconsciente dos conflitos interdimensionais que podem estar ocorrendo nas profundezas oceânicas, sem jamais serem detectados pelos governos ou pela ciência tradicional. Por outro lado, há quem defenda uma hipótese mais sombria. Talvez essas bases sejam colmeias ou centros de extração energética. A água seria um recurso vital para suas tecnologias dimensionais, e o planeta Terra, rico em oceanos, seria apenas um local conveniente para sua presença. A humanidade seria irrelevante, um subproduto de um ecossistema que eles utilizam para seus próprios propósitos. Nesse caso, toda a narrativa de observadores benevolentes seria apenas uma interpretação fantasiosa de uma interação muito mais fria e pragmática. Independente da interpretação, o fato é que o comportamento dos OSNIs e as anomalias registradas no fundo do oceano sugerem uma presença ativa e organizada. Esse não é o tipo de fenômeno que acontece aleatoriamente. É algo que parece seguir padrões, rotas e ciclos. É como se existisse uma rotina operacional invisível acontecendo sob nossos pés, ou melhor, sob nossas águas. A humanidade, ocupada com guerras, política, economia e conflitos ideológicos, mal percebe que no fundo oceânico existe uma atividade que pode ser milenar e contínua. Algumas fontes não oficiais dizem que os governos já sabem da existência dessas bases desde os anos 60, mas mantêm tudo em segredo para evitar pânico global. A lógica seria simples. Se a humanidade descobrisse que não domina totalmente o planeta, que existe uma presença superior vivendo aqui, observando-nos, ou trabalhando sob nossos oceanos, a ordem social desmoronaria. Para manter a ilusão de controle e a verdade abafada, as áreas mais sensíveis do oceano são restringidas. Satélites evitam apontar câmeras para certas regiões. Expedições científicas são canceladas sem explicações claras. A infraestrutura global é construída de forma a evitar interferência direta nas zonas abissais. Mesmo assim, a verdade se infiltra pelas frestas. Relatos de pescadores que veem luzes azuis emergindo silenciosamente do mar. Tripulações de navios comerciais que testemunham esferas brancas subindo a velocidades impossíveis. Pesquisadores que captam sons metálicos que ecoam como se algo estivesse se deslocando através da própria água. E o mais intrigante, vídeos misteriosos gravados por drones, embarcações e até turistas que mostram pontos luminosos mergulhando no oceano, sem qualquer impacto físico. Esses registros, por mais que sejam desacreditados pelas autoridades, se acumulam a cada ano, formando um mosaico de evidências que já não pode ser ignorado. É possível que estas bases não sejam apenas locais de passagem, mas verdadeiras cidades interdimensionais, centros de pesquisa, abrigos, bibliotecas vivas, ou até mesmo ambientes onde seres não humanos coexistem com ecossistemas adaptados à sua presença. Talvez sejam locais onde dimensões se sobrepõem, criando zonas híbridas onde a física convencional deixa de existir. A matéria ali pode comportar-se como energia, a energia pode comportar-se como consciência, e o espaço-tempo pode se dobrar como um tecido maleável. A própria noção de base talvez seja limitada demais para descrever tais estruturas. Talvez sejam portais vivos, estepes energéticas, ou entidades territoriais, com função própria no equilíbrio cósmico. Seja qual for a verdade por trás das bases extraterrestres ou interdimensionais nas fossas oceânicas, uma coisa é certa: o fundo do mar esconde mais do que espécies desconhecidas e formações geológicas incomuns.
Esconde um segredo que desafia a história humana. Esconde inteligências que talvez tenham assistido ao nascimento da nossa espécie, ao surgimento das civilizações, às guerras e aos impérios. Esconde portais que podem conectar nosso mundo a outros ainda não imaginados. E, talvez o mais inquietante de tudo, essas presenças profundas parecem saber exatamente o que estão fazendo. Nós é que ainda não sabemos. O oceano, com sua vastidão insondável, sempre foi um espelho do mistério. Agora mais do que nunca percebemos que esse mistério pode ser o maior de todos. Um segredo que pulsa silenciosamente nas profundezas, aguardando o momento em que a humanidade finalmente esteja pronta para compreender que não somos os únicos habitantes deste planeta, e talvez nunca tenhamos sido.